Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Descomplicando Receitas. Eu sou a Aline Guazelli e juntos a gente vai desvendar os segredos das receitas mais desejadas. Hoje, seguindo aqui as nossas receitas de Natal para te inspirar aí na sua casa a fazer doces deliciosos para vender, para receber a sua família agora no fim de ano, a gente vai fazer um bolo de açúcar mascavo com castanhas. E esse bolo é muito fácil de ser feito. Aqui eu tô usando a batedeira, mas você pode fazer também na mão. Só tem que prestar bastante atenção aqui nos processos, mas você vai ver que é um bolo delicioso, muito úmido. E o bacana é que você pode mesclar as castanhas que você vai utilizar. Pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Aqui a gente vai fazer com um pistache. Esse aqui é um pistache caramelizado que a gente tem aqui no ateliê, mas pode usar o pistache tradicional, pode usar castanha do Pará, castanha de caju, nozes, pode usar macadâmia, até amendoim, vai ficar muito gostoso. Aqui a gente vai fazer com esse pistache caramelizado e com amêndoas em lascas. O importante é sempre, antes de você fazer essa receita, você já torrar as suas castanhas. Independentemente de qual castanha seja, sempre torre antes de você utilizar. Quando a gente torra as castanhas, seja na frigideira ou no forno, você libera os aromas, os óleos essenciais dessa castanha e ela fica muito mais gostosa e também mais crocante, tá bom? Então sempre quando você for tostar, você leva ao forno, mais ou menos 150, 160 graus. Se você estiver levando uma quantidade grande, você deixa ali 8 minutos, 6 minutos e mistura entre os intervalos, tá? Pode fazer 2 levas de 8 minutos no forno e misturando essas castanhas nos intervalos para ela não queimar, tá bom? E aí torra essas castanhas, espera elas esfriarem e depois você vai utilizar dentro do bolo, tá bom? Para começar a nossa receita, eu vou colocar a manteiga. A manteiga aqui, ela tá em ponto de pomada. O que é ponto de pomada ali? Olha, é uma manteiga mole, tá vendo? Bem macia, mas não é derretida, tá bom? Então, ó, isso aqui é o famoso ponto de pomada. Eu tô trabalhando com uma manteiga sem sal, tá? Sempre dentro da confeitaria a gente escolhe a manteiga sem sal. Então, vou colocar a manteiga aqui na batedeira. E vou misturar com o açúcar mascavo. E aqui nessa receita é importante você utilizar sim o açúcar mascavo, porque ele é a grande estrela do nosso bolo, tá? Ele é que vai dar muito sabor e muita umidade para nossa massa. Então eu sugiro que você não substitua pelo açúcar comum ou pelo açúcar demerara. Trabalha com o açúcar mascavo que vai ficar muito saboroso. O processo aqui, a gente vai bater esse açúcar com a manteiga. A gente vai fazer a famosa cremagem. A gente vai cremar a manteiga e o açúcar, que é incorporar um pouco de ar e dissolver os grãos do açúcar na nossa manteiga. Esse processo, ele deve ser feito com a batedeira em velocidade baixa, média, mais ou menos aí 2, 3 minutos. Vocês vão reparar que essa mistura ela vai mudar de cor, ela vai começar a ficar esbranquiçada e um pouquinho mais aerada, tá bom? Então vamos bater. Passados os 2 minutos, olha como essa mistura ficou bem fofa e aerada e clareou bastante. Então o que eu vou fazer aqui? Vou raspar as laterais e a gente vai começar a adição dos nossos ovos, tá? Ovos sempre em temperatura ambiente. A gente vai usar 3 ovos grandes e eu vou adicionar 1 a 1 aqui na batedeira. Então, velocidade baixa e eu adiciono o ovo. Eu vou adicionar, vou esperar esse ovo ficar bem homogeneizado e aí eu adiciono o próximo. Esse processo eu não preciso bater demais, é só perceber que todo o ovo já foi incorporado na minha mistura, eu já vou pro próximo ovo. E agora nosso último ovo. A gente sempre recomenda
que você abra os ovos separadamente, sem colocar direto na receita, porque se você tiver algum ovo estragado, um ovo não tão fresco, a gente consegue já perceber aqui e não colocar na nossa receita. Então aqui nosso último ovo. Feito isso, a gente vai raspar as laterais e a gente vai começar a adição da farinha com o fermento. Aqui. Eu vou já misturar o fermento na farinha, porque fica mais fácil de incorporar na mistura, tá bom? Então aqui eu tenho 225 gramas de farinha e uma colher de sopa bem cheia de fermento, tá? Lembrando que eu já coloquei aqui na nossa receita 225 gramas de manteiga, 225 gramas do açúcar mascavo, foram 3 ovos, que é 180 gramas, e 225 gramas de farinha de trigo que já foi peneirada, com uma colher de sopa de fermento. Eu também vou colocar uma colher de sopa de um bom extrato de baunilha agora na nossa massa. E vou começar a adicionar a farinha de trigo. O que a gente faz aqui? A gente vai adicionar essa farinha de trigo em 3 etapas, tá? Então vou colocar 1/3 agora, ligar a batedeira em velocidade baixa, para isso aqui tudo não espirrar para fora. E lembrando que se você não tiver batedeira, pode fazer esse processo todo na mão. Aqui a gente quer só misturar mesmo a farinha na nossa receita. Então a gente bate bem pouquinho até homogeneizar. Aqui eu coloco mais 1/3. Esse bolo, ele é muito cheiroso. Vocês viram que eu coloquei agora a essência de baunilha, né? O extrato de baunilha. Mas você pode aromatizar com um extrato de amêndoas, um extrato de nozes. Pode colocar raspas de laranja. É uma massa bem coringa que você pode aromatizar com o que você preferir. Agora, a última adição de farinha. Mais 15 segundinhos. Prontinho, tá pronta a nossa massa. Olha que massa linda, parece quase uma mousse, tá? Ela tem essa textura mesmo, ela é mais densa, tá? Que uma massa de bolo tradicional. E agora eu vou só raspar bem aqui as laterais do nosso bolo para ter certeza que tá tudo bem misturado pra gente levar a assar. Antes de finalizar, eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de água na nossa massa. E aí a gente mistura com a mão mesmo, tá? Isso aqui tá super cheiroso do açúcar mascavo. E é isso. Você pode assar numa forma tradicional redonda de bolo. Eu gosto muito de assar nessas formas de bolo inglês, que ficam bolos lindos e depois pra gente decorar fica bem legal. Então vou colocar aqui na forma. Como essa massa é uma massa bem mais firme, você tem que colocar na forma e já espalhar ela dentro da forma, tá? Porque ela não é uma massa que vai espalhar sozinha, igual aquelas massas que são mais molinhas.
E agora a gente vai colocar por cima as nossas castanhas. Então aqui eu tenho o pistache. Se você quiser, pode colocar no meio da massa também, que fica bem gostoso, tá? Eu opto sempre por pôr por cima, que eu acho que a gente já traz o sabor e já decora o nosso bolo, ele já sai do forno decorado. E as nossas lascas de amêndoas. Acho que eu vou fazer um só com pistache e outro com as amêndoas, tá? Dá uma grudadinha aqui, ó, com certeza que vai grudar bem na massa. E é isso. Agora a gente vai levar assar, forno pré-aquecido. Aqui, como o meu forno é convector elétrico, eu trabalho numa temperatura de 170 graus. Na sua casa, se você estiver usando um forno convencional a gás, pode trabalhar 190, 200 graus. E vai variar muito o tempo que ele vai ficar dentro do forno de acordo com o tamanho da sua assadeira. Nessa assadeira aqui, ele vai ficar mais ou menos 18, 20 minutos. A gente faz o teste do palito para ter certeza que tá assado e retira do forno, tá? Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu já volto para mostrar para vocês essa delícia. Antes disso, eu quero agradecer os parceiros do nosso programa do Descomplicando Receitas, a Amê de Chocolat, que nos empresta aqui a cozinha, que produz os brownies mais deliciosos da nossa região e nos empresta a cozinha toda equipada pra gente gravar os programas para vocês. E é isso, eu já volto. Estamos de volta com o nosso Descomplicando Receitas, com essa imagem aqui bem linda do nosso bolo que acabou de sair do forno. Eu vou fazer aqui o teste do palito para vocês, que ó, é a gente colocar, pode ser um palito, que eu tô usando uma faquinha, mas a gente coloca a faquinha até o fim e a faquinha tem que sair limpa, sem nenhuma sujeirinha de bolo, tá bom? E aqui o que que eu vou fazer? Eu já vou raspar a lateral desse bolo, que a gente vai desenformar ele quente, tá? O ideal é a gente esperar aqui 5, 10 minutos, só para dar uma amornada. Nunca a gente deve esperar esse bolo esfriar totalmente dentro da assadeira, porque ele gruda. Então a gente sempre desenforma ele morno. Não muito quente, porque corre o risco do bolo quebrar, mas não frio, porque corre o risco do bolo grudar, tá? Então sempre aqui, saiu do forno, espera aí 10 minutinhos e já pode desenformar. Se você tiver em casa essas grades, elas são ótimas para a gente deixar o bolo esfriando, tá? Então aqui eu soltei bem as laterais, vou ter certeza aqui, ó, que meu bolo tá soltinho para desenformar. Ai, que lindo! Super cheiroso. E esse é a mesma coisa. E eu vou virar esse bolo, porque eu quero servir, cuidado, tá, gente, tá super quente. Eu quero servir a parte decorada pra cima, tá? Então eu vou virar pra ficar aparecendo aqui a parte mais bonita. E esse aqui eu vou deixar esfriar. E olha que coisa mais linda. No fim, esse daqui com as amêndoas e o pistache, achei que ficou bem mais bonito do que só o pistache. A gente vai testando e vai escolhendo aí a decoração que você preferir. A gente pode decorar para servir o bolo com um pouquinho de açúcar de confeiteiro polvilhado aqui. Eu não vou polvilhar o bolo todo, eu vou polvilhar só um pedacinho. Aqui. E finalizar com mais um pouco das castanhas. Tanto o pistache quanto as amêndoas. Lembrando que se você for
fazer essa receita para vender, o ideal é você decorar e você embalar esse bolo sempre com ele já frio, tá? Nunca embale o bolo quente, porque quando ele ainda tá quente, ele continua soltando esse vapor e seu bolo vai estragar mais rápido, tá? Mas olha, é um bolo lindo que você pode vender aí tranquilamente por 50, 60 reais, dependendo muito aí da embalagem que você for trabalhar, da região que você tá, dos valores que você paga nos ingredientes, nos insumos para você fazer essa receita. Lembra que quando você tá fazendo um produto para você vender, você tem que levar muito em consideração todos os insumos, todas as embalagens, se eu vou colocar esse bolo numa caixa, se ele vai ou só num saquinho, se eu vou usar uma tag, se eu vou usar uma fita, tudo precisa estar contemplado, você precisa lembrar de todos esses valores para você aí gerar o valor de custo e definir o valor de venda do seu produto. Para você que está começando agora, que quer começar a empreender, que começar a fazer os doces que a gente te ensina aqui no Descomplicando Receitas, você quer fazer para vender, eu vou te dar de presente uma planilha de precificação automatizada, que é a mesma planilha que os meus alunos têm acesso dentro lá do meu curso do Lucrando com Brownie. Então me manda uma mensagem no meu Instagram, os meninos vão colocar aqui para vocês o Instagram. Me manda uma mensagem lá, que eu vou te mandar essa planilha totalmente grátis para você começar aí, já da melhor maneira possível, aprender a precificar da maneira mais correta, tá? E se você tem interesse também em começar uma nova profissão, começar a fazer os doces para vender, eu tenho o curso Lucrando com Brownie, entra lá também nas minhas redes sociais, tem tudo explicando certinho, começa a empreender também com confeitaria, que é uma delícia. E eu vou cortar agora esse bolo para vocês verem por dentro a delícia que ele fica, a coisa mais linda. Eu vou agora cortar para vocês verem por dentro como fica lindo esse bolo. Quem aqui é time bolinho quente? Eu amo um bolo quentinho com café. Vou até colocar mais um pouquinho aqui do açúcar. Para ficar uma fatia bem linda. E é isso, a gente vai ficando por aqui, vai terminando mais um Descomplicando Receitas. Eu quero antes agradecer você aí do outro lado que acompanha a gente aqui todas as semanas, que nos dá dica do que fazer, do que ensinar para vocês aí do outro lado. Quero agradecer os nossos parceiros, as lojas Temperari, que nos ajudam a equipar a nossa cozinha. Você entra lá no site das lojas Temperari, você também consegue um cupom de desconto, que é o Aline05, para você que quer... Gente... Tá tocando alguma coisa. Vai, de novo. Vai chegando ao fim mais um Descomplicando Receitas. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aí do outro lado, que tá aí nos assistindo, que acompanha os nossos programas, que faz as receitas, que me mandam lá nas redes sociais. Quero agradecer os nossos parceiros, as lojas Temperari, que nos ajudam a equipar aqui o nosso ateliê, para que a gente sempre tenha os melhores equipamentos, mais modernos, para produzir todas essas delícias. Inclusive você que é nosso telespectador, você que é meu seguidor, você ganha um cupom de desconto, que é o Aline05, para você também equipar a sua cozinha, tanto para quem está começando, como quem já faz os doces e quer comprar os equipamentos profissionais. A Temperari, ela tem os equipamentos aí para todos os tamanhos de cozinha e de produção. O site das lojas Temperari tá aqui embaixo para vocês, junto com o cupom de desconto. Também quero agradecer a Amê de Chocolat, que é o meu ateliê, que é onde a gente produz os nossos deliciosos brownies, que nos emprestam a cozinha para a gente gravar todas essas delícias para vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo Descomplicando Receitas. Não põe isso, hein? Pode deixar. Vai ser irado. Muito bom. Obrigada, gente. Até.